Olá a todos, essa é a segunda parte da história do mangá Zounsen depois do anime. E caso você ainda não tenha visto, eu vou deixar o link no canto superior direito da tela, mas antes de eu começar, deixe seu like. Se inscreva e ative o sino das notificações porque isso ajuda demais o canal. Após terem deixado a vila dos pais de Akira, o grupo já havia cruzado todo o Japão, e agora estava entrando em Hokkaido, onde ficam impressionados pelo espaço aberto. O grupo então começa a listar os lugares que gostariam de visitar, e todas as comidas que gostariam de experimentar, mas a prioridade seria arriscar o item 52 da lista, que era chegar ao ponto mais ao norte do Japão. De volta à estrada, Akira se lembra de sua promessa de parar a epidemia, e conseguir a cirurgia para seu pai. Contudo, ele era alguém sem nenhuma habilidade especial, e por isso começa a ter dúvidas se realmente conseguiria. De repente, a falta de gasolina interrompe seus pensamentos. Acontece que o território era muito mais vasto do que eles imaginavam, e por isso foram pegos de surpresa com a distância até o próximo posto de gasolina. E para piorar, eles não conseguiriam nem chegar até a próxima cidade. No entanto, ao contrário do grupo, Akira repara na distância de 246 km até o Akanai, e termina dizendo ao Spartathlon, que o grupo descobre que também era um dos itens da lista. É aí que temos uma explicação que Spartathlon era uma das maratonas mais difíceis do mundo, cujo objetivo seria percorrer 246 km em menos de 36 horas, assim como um guerreiro grego fez durante a guerra contra a Pérsia. Akira então fica com brilhos nos olhos, enquanto chama o grupo para correr com ele, porém Shizuka e Ken jogam um balde de água fria na ideia, quando do nada Beatrix aceita, dizendo que a mente limita o potencial do corpo. Logo, essa seria a chance deles de desafiarem suas mentes. O grupo então decide aceitar o desafio da maratona, para a infelicidade de Shizuka e Ken, e com certa facilidade eles percorrem os 10 primeiros quilômetros, onde ficam impressionados pela vista, a ponto de Akira se sentir um só com a imensidão do lugar. Entretanto, as coisas pioram quando o grupo atinge a marca dos 20 km, e aos 60 km eles mal conseguiam andar. Ken e Shizuka reclamam porque seguir a lista deveria ser divertido, mas Akira diz que comparado a trabalhar na empresa, isso não era nada. Por incrível que pareça, eles mantiveram o ritmo até chegar a 120 km, onde desmaiam de exaustão. No dia seguinte ainda faltavam 126 km, mas o grupo já não estava mais aguentando o desafio. Porém, Akira se levanta e diz que continuaria mesmo sozinho, porque se ele prometeu que salvaria o mundo pelo bem do pai, ele devia ser capaz de terminar essa maratona, o que de certa forma motiva o grupo. Algumas horas depois, eles são pegos de surpresa pela neve, assim que alcançam a marca de 200 km, e começam a fraquejar devido ao frio, à dor e o sono, sucumbindo um de cada vez, inclusive Akira, que desiste do desafio, imaginando que encontraram seu fim. É aí que Akira se lembra de suas promessas grandiosas, e conclui que talvez não tivesse forças para chegar ao fim. Quando de repente, ele é surpreendido por Fidípides, o guerreiro grego que inspirou a maratona, o chamando para continuar correndo. Akira diz a ele que não consegue mais mexer o corpo, porém o guerreiro pergunta se é o corpo dele que não se mexe, e diz que enquanto corria nunca pensou que Atenas poderia perder a guerra porque ele não conseguiu chegar ao seu objetivo, porque o que limita o potencial é o coração, não o corpo. Por isso Akira precisava acreditar. Agora motivado, Akira se levanta, enquanto pensa em como tinha uma mente limitada na empresa, e que agora está tão difícil quanto antes, porém ele quer tentar chegar ao seu verdadeiro limite. Ele então chama Fidípides para salvarem Atenas, sem se importar com os outros achando que ele era louco. Sem forças para continuar, o grupo acredita que não havia como acompanhar Akira, mas assim que olham para trás, descobrem uma terrível horda de zumbis atrás deles, o que significava que se quisessem viver, teriam que correr com tudo. Sem pensar em desistir, não importando quão longe eles estavam do fim, os corações estavam juntos, perseguindo seus longos sonhos. Algum tempo depois, eles finalmente alcançam o ponto mais ao norte do Japão, o que deixa eles emocionados, podendo riscar 2 itens da lista de uma só vez. Quando de repente, eles são surpreendidos pela aurora boreal, que eles nunca teriam visto se tivessem desistido do desafio,
e com isso outro item da lista podia ser riscado. O problema agora era como voltar, já que eles estavam sem forças, e haviam vários zumbis por perto. O grupo então decide procurar um abrigo, quando Akira avista luzes em um prédio próximo, e assim que veem mais de perto, descobrem que era o Hotel Resort Ai, um lugar visivelmente mais avançado tecnologicamente, mas devido o nome do lugar significar amor, eles começam a pensar que se tratava de um motel. Confusa, Beatrix pergunta qual era a diferença entre um hotel e um motel, e Kensho diz que seria mais fácil mostrar do que explicar, mas infelizmente para ele, uma horda de zumbis estava se aproximando. É aí que um drone avista eles, e o portão automático é aberto, o que significava que tinha gente ali. No lado de dentro, eles ficam impressionados com o lugar, exceto por Ken, que chora por não ser um motel. Logo em seguida eles ficam chocados, ao descobrirem que haviam robôs humanoides na recepção, fazendo Shizuka pensar que talvez não tivesse mais pessoas ali. Quando de repente um robô confirma que aquele era o primeiro hotel no mundo sem pessoas no controle, mas assim que olham para ele, ficam assustados com um robô meio carneiro, que se apresenta como Lambda Shop, o mordomo. Logo em seguida temos uma explicação que o hotel foi criado por Edogawa Shoushiro, uma referência mundial sobre pesquisas de IA, para exibir os resultados de sua pesquisa, recebendo investimentos de várias empresas. Além disso, o hotel possui geradores de energia solar e eólica, uma fábrica de plantas, onde a colheita é realizada, um grande aquário com água do mar, para garantir produtos sazonais, e vários robôs capazes de realizar a própria manutenção, e de aprender constantemente para prestar o melhor serviço, o que possibilitou que o lugar continuasse funcionando mesmo após os donos terem ido de base por causa da pandemia. Ao ouvir isso, Shizuka explica que se tem falado sobre inteligência artificial desde 1950, e que hoje em dia as IAs conseguem vencer os melhores jogadores de xadrez e ajudar no tratamento do câncer, portanto ela acredita que hotéis como esse poderão se tornar comuns em breve. É aí que Ken pergunta se tinha algum quarto livre, e Chop responde que eles poderiam ficar com a suíte da cobertura, realizando mais um desejo de Akira. E como o capital deixou de existir no mundo, o mordomo oferece o serviço de graça, que o grupo aceita na hora. Logo em seguida eles vão até a suíte, que deixa eles deslumbrados. Chop então mostra que eles podiam pedir comidas caras e variadas, tomar banho em banheiros de alta tecnologia, e ainda avisa que o hotel possui bares, spas, helicópteros e show de fogos de artifícios disponíveis, o que leva eles às lágrimas. Logo vemos que Beatrix foi direto para o banho, enquanto Ken foi ao bar, onde para conversar com uma androide feita exclusivamente para atender às necessidades dos homens, mas que infelizmente ainda não era capaz de entender uma cantada. Shizuka aproveita para receber uma massagem na poltrona, e Akira come até não aguentar mais. Algum tempo depois, Beatrix e Shizuka saem do banho, e Chop oferece vestidos para elas usarem, impressionando Akira e Kensho. E com roupas chiques assim, mais um item da lista delas poderia ser riscado. Shizuka diz que é raro ela ter chance de usar algo assim, e pergunta o que acharam. Deslumbrado, Ken faz vários elogios a elas, e zomba de Akira perguntando se ele não ia falar nada, mas tudo que Prota consegue dizer é belo vestido, decepcionando Shizuka, que pergunta se só o vestido que era bonito. Logo em seguida eles são apresentados ao robô-chefe de cozinha, que lhes oferece vários pratos refinados, e que encantam o grupo com o sabor. Depois do jantar, Shizuka lamenta que a pandemia tenha arruinado a evolução dessa tecnologia, e o grupo tem uma conversa sobre como a tecnologia acabaria com o emprego das pessoas, o que faz Kensho e Akira pensarem em algum trabalho que eles poderiam fazer, mas eles decidem deixar isso para depois do mundo voltar ao normal, e aproveitar toda a tecnologia enquanto podem, terminando a noite com um brinde. Ao cair da noite, o clima fica muito sombrio, e vemos Chop conversando com um homem que comemora poder testar sua pesquisa, enquanto pede ao robô para levar as garotas para o centro de pesquisa, e o capítulo termina mostrando Edogawa, o criador do hotel ainda vivo, e com um sorriso assustador. No capítulo seguinte, as garotas acordam em um lugar desconhecido, e ficam em pânico ao verem que estavam presas, com fios em suas cabeças. Assim que olham para o lado,
elas percebem um homem comentando sobre os resultados dos exames delas, que sorri com a possibilidade de sucesso de seu experimento, chocando Shizuka ao ver Edogawa ainda vivo. De volta ao quarto, os homens estranham o sumiço das garotas, mas assim que tentam sair do quarto para procurá-las, eles descobrem que estavam presos ali. E é aí que temos uma explicação interessante que ocorre simultaneamente no laboratório e na suíte do hotel. E para não alongar demais eu vou dar uma resumida. Há pouco tempo atrás o doutor havia se apaixonado recentemente pela primeira vez na vida, por uma de suas assistentes que trabalhava no hotel junto de vários pesquisadores. Ela possuía muitas qualidades e um amor pela humanidade, ou seja, tudo o que ele não era. Mas devido à pandemia, todos os pesquisadores foram infectados, inclusive ela, o que foi muito triste e doloroso, a ponto dele pensar que não havia mais motivos para viver. No entanto, enquanto ela ainda estava consciente, ele fez um modelo de seus sinais neurais que armazenou no computador. Afinal, quando se tem os dados, só seria necessário transferir para um corpo, assim como foi feito com os androides. E com isso o robô teria as mesmas lembranças e pensamentos da pessoa, porém diferente dos humanos, os robôs jamais poderiam ter sentimentos, podendo no máximo fingir sensibilidade, ou seja, a máquina nunca ficaria animada ou feliz. Mesmo que saber que os sinais neurais estão ativos seja um indicador de consciência, certamente ainda não é uma vida capaz de retribuir o amor que o doutor sente por ela. É aí que Shope explica que o verdadeiro motivo do hotel estar funcionando era encontrar cobaias adequadas para concluir os experimentos do Dr. Edogawa, que precisava de seres humanos vivos para fazer download de sua assistente. E como os cérebros e características biológicas das garotas eram muito semelhantes aos da assistente, elas seriam as mais apropriadas para se tornarem a cópia dela, através de nanomáquinas injetados no cérebro e de uma cirurgia para reescrever as funções cerebrais. Que em resumo seria uma forma da inteligência artificial conseguir reviver os mortos. Em outras palavras, ele era um cientista louco. Akira então corre para salvar suas amigas, porém Shope explica que recebeu ordens para não deixar eles atrapalharem as pesquisas, e não havia como quebrar as portas e janelas do quarto. É aí que Akira lembra o robô que seu dever era proporcionar a maior satisfação ao hóspede, e pergunta o que ele queria fazer. O robô então explica que essa situação é dolorosa para ele, que está programado para não desobedecer ao doutor. No entanto, em uma situação de risco ao doutor e aos hóspedes, a prioridade seria evacuar o hotel, como por exemplo uma invasão zumbi. Akira então percebe o aumento do número de zumbis do lado de fora, atraídos pelo barulho que eles fizeram, a ponto do portão já não estar mais aguentando. Sendo assim, eles solicitam o serviço de fogos de artifício, com a desculpa que Akira iria pedir Shizuka em casamento. Então, para presentear os noivos, Shope ativa os fogos, que atraem vários zumbis ao longe. Quando de repente, eles observam que algo estava abrindo caminho através da horda, o que assusta bastante eles, ao verem a figura de um imenso urso zumbi, que destrói os portões com sua força, dando a desculpa que eles precisavam para a evacuação. Agora o problema era como salvar as garotas no meio de tantos zumbis destruindo tudo. Porém Shope explica que as IAs estudaram bastante os hábitos dos zumbis, e como contramedida, ele ativa o batalhão de drones do hotel, que surpreendentemente eram muito eficazes para atrair a atenção dos zumbis, dando chance a eles de chegarem ao centro de pesquisas. Mas assim que chegam até a porta do porão, o urso aparece para atacá-los, fugindo fortemente em cima deles, fazendo Shope concluir que zumbis animais provavelmente possuem reações diferentes dos humanos. E para piorar, a porta não seria o bastante para segurar o animal por muito tempo, porém Akira decide pensar nisso depois, enquanto corre para salvar as garotas. No centro de pesquisas a cirurgia já estava começando, e o doutor estava pronto para injetar as nanomáquinas pelo nariz. É aí que vemos um flashback do doutor, de quando criou o Shope, um robô com o IA mais avançado do mundo, chegando até parecer que ele tem corações e sentimentos. No entanto, Sayonji Rui, sua assistente, estava mais preocupada sobre as coisas que os humanos não deveriam deixar as IAs fazerem. De volta ao presente, o doutor estava muito confiante quanto à cirurgia, sorrindo de forma macabra. Shizuka fica desesperada para que alguém a salvasse, e no último segundo ela clama por Akira, que para sua surpresa arromba a porta naquele mesmo instante, junto de Ken e de Shope.
O robô então explica que era uma emergência, e por isso todos deviam evacuar imediatamente, e vemos que as garotas ficam emocionadas. Rapidamente, eles libertam Shizuka e Beatrix, enquanto Akira caminha furiosamente na direção do doutor, que começa a gritar de medo, mas ao se aproximar, o prota lamenta a morte de Rui, e diz que o que está no computador são apenas dados, e que a assistente não está em lugar nenhum. Em seguida ele diz que não tem experiência com amor, mas acredita que amar é desejar a felicidade da pessoa, portanto se ele ama a assistente, ele deveria pensar no que a deixaria feliz. A história então mostra uma lembrança de Rui, que pede para o doutor não salvar os dados dela no computador, e diz que quer ir de base enquanto ainda é humana, mas é nesse momento que ele diz que iria transferir os dados dela para uma pessoa viva, e que faria de tudo para ressuscitá-la, de forma semelhante à lenda do rei Pigmalião, que se apaixonou por uma mulher que esculpiu, e que ganhou vida pela deusa Afrodite. Ao ouvir isso, Rui diz que a deusa atendeu o pedido do rei, porque ele admirava a beleza da escultura, mas que a deusa não o perdoaria se ele mandasse alguém de base para fazer uma cópia de outra pessoa. Ela também diz que só se vive uma vez, e que uma IA não tem esse direito, terminando dizendo que não deseja nada disso. De volta ao presente, o doutor cai no chão em prantos, deixando o grupo com um olhar de pena. Shizuka então aproveita para agradecer a Akira, que finalmente admite que não era só o vestido que estava lindo, irritando Shizuka, que reclama que ele demorou demais tanto para fazer o elogio quanto para salvá-la, enquanto Ken e Beatrix assistem tudo dizendo que isso era amor, mas apesar de tudo, Shizuka estava feliz por dentro. Quando de repente, eles escutam um grande barulho, que os assustam, e logo o urso zumbi aparece arrebentando as portas. Felizmente para eles, Chop encontra um protótipo de resgate, deixado no laboratório, que era nada mais nada menos que um robô que podia ser controlado por humanos remotamente, fazendo Akira se sentir com um usuário de stand do Jojo Bizarre Adventure. Logo começa uma luta feroz entre ele e o urso, que rapidamente é encerrada quando Akira aplica vários golpes, deixando seus amigos admirados. É aí que Akira diz que levaria o robô com ele, e com isso ele pôde riscar controlar um robô de sua lista. Agora o problema era fugir do hotel infestado de zumbis, já que a barreira feita pelos drones estava perdendo o efeito e eles estavam a mais de 200 km longe do carro, mas por sorte, eles se lembram do serviço de helicóptero, e com isso eles conseguem escapar levando Chop e o protótipo de resgate. Algum tempo depois, o grupo estava visivelmente incomodado, e é revelado que o doutor preferiu ficar para trás e fazer um upload do seu cérebro, porque não queria continuar vivendo sem sua amada, e como dados, ele poderia continuar eternamente no mesmo servidor que ela. O que era a maior forma que um cientista louco poderia demonstrar amor. Logo em seguida eles conversam que tirando lidar com o doutor foi uma boa experiência, e sobre o dia que as máquinas vão acabar com empregos, sendo assim eles teriam que pensar no que eles iriam fazer, mas Chop interrompe e diz que eles ainda teriam o direito de serem felizes. Diferente das IAs, que nunca terão isso, não importa o quanto elas evoluam. Portanto ele diz que ser feliz e aproveitar a vida é o último trabalho que eles vão deixar para os humanos. Em seguida ele parabeniza Shizuka por seu noivado, deixando ela confusa querendo saber quem era o noivo, terminando o capítulo de forma cômica. Muito obrigado a todos por terem assistido. O vídeo de hoje fica por aqui e até a próxima.